Gente, agora vamos abordar o ponto do aborto, que vamos falar o que a sociologia aborda sobre esse ponto de vista e o ponto de vista cristão também. Vamos pedir para a Lana fazer uma leitura para nós entendermos um pouco. Quando Eva teve seu primeiro filho, ela exclamou: "Alcancei do Senhor um homem", bastante diferente da forma como algumas mulheres ou casais encaram a gravidez hoje em dia. Desde os tempos antigos, sempre se creu que o Senhor, acima do homem e da mulher, era responsável pela formação de um filho no ventre materno. Jó 10:12. O que fundamentou a crença de que os filhos eram um sinal do favor e aprovação de Deus, a união de um casal. Este pensamento era tão forte que antigamente a mulher que não conseguia ter filhos se considerava amaldiçoada por Deus, de modo que nestes casos suas escravas pisavam seus filhos. Gênesis 16:2. Nos tempos antigos, testamento, à medida da bênção de Deus a uma família se avaliava pela quantidade de filhos que se tivesse alcançado. Quanto mais numeroso, mais abençoada se considerava aquela casa. Encontramos diversas passagens bíblicas onde este conceito parece direto ou indiretamente, como Salmos 127, 3:5 e 128:3. A frase gravidez indesejada era rara naqueles tempos. Atualmente consideramos os filhos uma grande responsabilidade, um peso ou até um acidente, mas a Bíblia os apresenta como uma bênção. E nessa forma de consideração, leva-se em conta que os pais são aqueles que buscavam fazer seus filhos indivíduos que darão continuidade ao seu trabalho e prevalecer o bom nome da família e viver de modo a beneficiar o lar e a sociedade onde vivem, para que sem dúvida será necessária a busca e a aplicação sistemática de métodos eficazes e dignos de um lar cristão. Então, gente, nos dias atuais, a vida sexualmente ficou muito propensa a ter filhos, porque o que é que acontece? Muitos jovens no meio de comunicação acabam vendo vídeos pornográficos, muita conversa entre jovens que não tiveram a educação dos pais. E o que é que acontece? Acaba indo numa festa, saindo com os amigos, com a galerinha e se relacionando com um parceiro. E muitas dessas vezes ele não tem a camisinha. E o que é que acontece? Eles têm sua relação sexual, aí acaba engravidando. Do ponto sociológico, o que é que acontece? Muitas pessoas são a favor do aborto, porque muitos pais que não têm condições de criar seu próprio filho, imagine criar um neto. Muito menos o adolescente que vai ter esse filho, não vai ter condições, então é favorável a ter o filho abortado, a criar sem condições, o filho na miséria e tudo. Já no ponto de vida cristã, Deus disse que nos mandamentos de Êxodo 24, não matarás. Será que é só chegar lá no cara, dar uma facada, dar um tiro? Não, ele pode tomar uma pílula para matar a criança. É engraçado, né? É porque hoje, no ponto de vista sociológico, é meio constrangedor falar como sexo com o pessoal, mas tudo bem. É matar, e o dom de Deus nos deu é a vida, então é pecado matar, mesmo sendo uma criança. Bom, do ponto de vista cristão, no feto já existe vida. Portanto, quando você toma uma pílula, ou toma um anticoncepcional, ou anticoncepcional não, uma pílula ou um chá que mate, ou então faça a colhetagem, você está matando, porque no feto existe vida. Porém, no ponto de vista sociológico, a gente tirar um feto é você se livrar de uma coisa indesejada. É como se fosse tirar um peso de você, para as pessoas que não têm condição de ter uma criança. Eu estava discutindo com minha mãe sobre como a gente deveria usar o aborto.
no caso, se a pessoa não tivesse condições de criar uma criança e tivesse um filho, eu poderia ou não abortar. Ela disse que não, porque no feto já existe vida. Mas só que eu falei a ela, no caso, se uma menina fosse estuprada, eu abortaria ou não? Não. Ela não soube o que falar. Porque não tem, por causa que você pode usar o aborto para várias formas, mas nesse caso é um caso muito complicado de se falar. Se a menina foi estuprada, ela não cometeu nenhum crime. É porque ela não cometeu o crime. E mesmo que ela esteja o filho dentro do seu ventre, ela não para o cristão ele não vai saber se tira ou não esse ventre. Mas normalmente eles vão deixar. Não sei. E também um fato importante do filho da gente é que Deus disse: cresceis e vos multiplicar. Então é um pecado muito mais superior para Deus, como a fornicação, que nós abordamos o tema ali antes, e o aborto, que Deus diz: cresceis e multiplicar essa terra. É porque antigamente eles valorizavam muito a vida, muito mesmo. Portanto que eles não, como falaram, o termo gravidez indesejada não era falado. Portanto, antigamente o pessoal tinha muito filho. Minha mãe e minha mãe mesmo teve 16 filhos. E quanto mais você tinha filho antigamente, mais você... Era verdade. Antigamente era tudo. Gente, vamos ter consciência para evitar isso do ponto de vista sociológico e do ponto de vista cristão, que é se prevenindo, e do ponto de vista cristão mesmo, não fazendo sexo antes do casamento, que evitaria várias coisas antes, né? Depois, no caso. E só. Pronto.